Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, meu amiguinho e minha amiguinha, este podcast foi feito pra você. Tio Gui, magia da edição pra gente lembrar como é que foi esse episódio, digamos, polêmico do IC Podcast. E se não existissem hospitais? E pra explicar por que os hospitais existem, eu tô aqui com o Dr. Tadeu Fernandes, que é presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja muito bem-vindo, Dr. Tadeu. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Você pode explicar para os nossos ouvintes como é que surgiram os primeiros hospitais? Olha, só para você ter uma ideia, nós estamos no ano 2020, que é o ano depois de Cristo. O primeiro hospital surgiu na Terra 400 anos antes de Cristo. Uau! Então, se for somar tudo, vai dar 2.420 anos atrás. Faz tempo, hein, doutor? Faz tempo. O primeiro hospital que foi na Ásia, ali naquela região de onde partiram os reis magos. E depois, você sabe que o Império Romano cresceu, dominou naquela época, até a época que a gente fala, a época de Cristo, né, que começaram a contar os anos. E o Império Romano eram tudo conquistas, eram guerras. Então eles saíam para guerrear. E a guerra naquela época era com a espada, né? Então eles lutavam e, obviamente, tinham cortes, tinham lesões, tinham machucados. Então foram criando locais, que eram tendas, na verdade, aonde esses soldados sofriam os primeiros cuidados, né? Só que nessa época que eu estou contando, não tinha atadura a gás, não tinha sabão. Então eles lavavam com água e colocavam o que eles tinham na época, que eram folhas. Então folhas para cicatrizar e utilizavam muito a medicina que a gente chama natural. E assim foi evoluindo a partir desses primeiros hospitais, foram evoluindo os cuidados, as noções de lavar as mãos e assim por diante. Antes de existirem esses médicos, como o senhor bem colocou, como é que as pessoas faziam, por exemplo, para ajudar aos bebês nascerem? Então, só para você ter uma ideia, naquela época não tinha faculdade de medicina. Eram tudo pessoas práticas, pessoas que observavam bem. Tanto é que o pai da medicina, chamado Hipócrates, é da época antes de Cristo também, na Grécia. E o Hipócrates era um grande observador. Ele observava que se ele lavasse alguns alimentos e alguns objetos, as pessoas que estavam ao redor dele tinham uma menor quantidade de diarreia. E assim por diante. E já estamos agora entrando na época depois de Cristo, né? Aí nós temos essa história muito interessante. Sempre repetindo, o grande império era o Império Romano. E lá tinha a geração dos Júlio Césares, né? O Júlio César I, o Júlio César II. E eram os reis. Então, quando a esposa que estava para dar à luz a uma realeza, eram todos os cuidados. E naquela época só tinha o parto normal, que é o parto pela via vaginal. Mas o Júlio César II não nascia. Daí perceberam que o Júlio César II estava morrendo dentro da barriga da mãe. E ele seria o próximo rei de Roma. Então, num ato corajoso, o médico da época, que não era médico, era um curioso, né, da época, ele falou, vamos pegar uma faca, cortar a barriga da mãe, tirar a criança de dentro. Vai morrer a mãe. Uau! Mas o futuro rei vai ser salvo. E essa foi a primeira cirurgia feita pelo abdômen no mundo, que foi a cirurgia que nasceu Júlio César. E por isso que ela chama cesariana. Olha só a cabeça explodindo nesse momento, entendemos o porquê da cirurgia tão famosa, tão tradicional, sobretudo aqui no Brasil, cesariana, ter esse nome. Muito interessante. Só que naquela época, nascia a criança e infelizmente morria a mãe. Sim. Então,
era feito nas nobreiras e daí foi evoluindo a medicina, as técnicas de cirurgia, e aí conseguia salvar a criança e salvar a mãe também. E até que nós chegamos no mundo atual, onde, infelizmente, inverteu a situação. Nasce mais de parto artificial, que é a cesariana, do que o parto natural, que é o parto normal com todos os seus benefícios. Uma outra dúvida que a gente tem, as crianças também têm recorrentemente, é por que existem médicos diferentes para crianças, adultos e para os mais velhos, aí como a vovó e o vovô? Então, essa especialidade pediatria, ela começou só no século XIX. Olha só que curiosidade. É muito recente, ela começou na França. Foi logo após a Revolução Industrial, aonde a população migrou do campo para a cidade. Porque no campo nascia e morria, tinha uma expectativa muito pequena de vida, era água do poço, não tinha rede de esgoto, então morria-se muito rapidamente as crianças de diarreia e das doenças de infância. Então a mortalidade infantil era muito grande. Daí na França nasceram os primeiros hospitais dedicados a crianças, os hospitais da pediatria. E assim na França começou essa especialidade de pediatria. E para fazer a criança nascer precisava do obstetra. Daí teve médicos que se especializaram em obstetrícia. E aí vieram os oftalmologistas e cada um foi se especializando em uma parte do corpo humano. Mas devemos lembrar que todo médico, antes de ser ginecologista, antes de ser oftalmo, ortopedista ou pediatra, ele é um médico clínico geral. Ele precisa saber do todo para depois olhar para a especialidade, não é isso, doutor? Exatamente isso. Agora eu queria fazer a pergunta para você, que é uma pergunta quase derradeira aqui. Por que os hospitais, então, são tão importantes assim, na sua opinião, doutor? Então, e os hospitais foram evoluindo também. Só para você ter uma ideia, no Brasil, a descoberta do Brasil em 1500. E o que acontece? Precisava ter hospital aqui no Brasil. Então começaram os jesuítas, a Igreja Católica era muito forte, o catolicismo era muito forte naquela época, e começaram a criar as Santa Casas. A Santa Casa tinha um médico e não tinha enfermeira. Então quem eram as enfermeiras? Eram as freiras. Então os médicos eram os monges, os sacerdotes, e as enfermeiras eram as freiras. E assim, você vai ver que a nossa origem, todos os hospitais, aqui até na cidade de Campinas, onde eu moro, a primeiro hospital de Campinas foi a Santa Casa de Campinas. Então as Santa Casas, elas foram os primeiros hospitais, são hospitais filantrópicos que recebiam doações. Quer mais uma curiosidade? Por que as Santa Casas cresciam? Porque naquela época, os senhores do café, os senhores das grandes fazendas, eles tinham uma série de pecados na vida, tinham um monte de filhos fora do casamento. E eles, diante desse pecado, eles queriam pagar a dívida com Deus. Então a igreja criou o seguinte, se você fizer uma doação e contribuir com a igreja, você vai ter o seu perdão lá no céu. Então eles doavam para as Santa Casas de filantropia. Então hoje as Santa Casas, elas cresceram muito com esse dinheiro de filantropia, que era para comprar um pedacinho no céu, na verdade. E como é que seria, na sua opinião, doutor, um mundo onde não existissem hospitais? Olha só que mundo que nós estamos, hein? Hoje nós temos hospital primário, secundário, terciário, hospitais super especializados. Na pandemia de Covid, tivemos que abrir hospitais improvisados, hospitais de tenda, hospitais de estágio de futebol. Não interessa onde, mas precisa ter um local onde você pode acolher a pessoa doente e lá dar todo o tratamento com médicos especializados, com enfermeiros especializados, com aos auxiliares de enfermagem, o pessoal que trabalha na cozinha, o pessoal que trabalha nos serviços gerais. Então você vê que um hospital, ele não é só o médico, é o médico e toda uma equipe que trabalha com o médico, que são os profissionais da saúde. Até uma homenagem a todos eles que durante essa pandemia, enquanto todo mundo ficou em casa, quem se expôs e quem correu risco e a maior mortalidade foi justamente nos profissionais da saúde. Então ainda bem que hoje nós temos hospitais para poder cuidar dos doentes. Se não tivéssemos, a mortalidade seria muito maior. Então, é por isso que hospitais existem. Olha só, doutor Fernandes, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, por a gente dividir esse assunto tão interessante. E eu gostaria muito
que o senhor desse outras informações sobre o importante trabalho que o senhor preside ainda sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria. Como é que o papai, a mamãe, e um amiguinho que está ouvindo a gente também, que caso queira consultar um pouco mais sobre esse trabalho bacana, como é que ele fica sabendo aí sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um site que é o www.sbp, abreviação de Sociedade Brasileira de Pediatria.com.br. E lá no site tem uma parte chamada Pediatria para as Famílias. Então, todas as dúvidas mais frequentes dos papais e das mamães, e com confiabilidade, lá não tem fake news, você pode acessar e tirar dúvidas sobre cólica do lactente, sobre febre, sobre autismo, sobre uma série de doenças. Tem tudo lá no site, escrito por nós, da Sociedade Brasileira de Pediatria, justamente para as famílias terem uma informação com confiabilidade, com credibilidade. E lá a gente tem o site à disposição, é só acessar pelo site no Pediatria para a Família. Muito obrigado, Dr. Tadeu, e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau! Tchau!